Boa noite a todos aqui do Zoom, pessoal aqui do Instagram, bem-vindos a mais um encontro, né, que a gente faz todo mês, de como resolver seus problemas. Espero que todos vocês estejam muito bem e gratidão para todos que estão entrando aqui no Instagram, todos que já estão aqui no Zoom. Para a gente começar, só me fale um pouquinho, eu queria saber, em primeiro lugar, tem alguém que está aqui pela primeira vez? Ou seja, a primeira vez que está participando de um desses encontros mensais de como resolver seus problemas? Por favor, só escreve eu aqui no chat, tanto aqui o chat do Zoom, como também aqui, evidentemente, aqui do Instagram. E também, né, aproveitando, quem já está acostumado, já tem participado aqui algumas vezes, escreve. Temos a Mirna, primeira vez, o Ricardo também, que legal. Temos a Melissa, nossa, bem-vindos. Quem mais temos? Primeira vez, Irene, a Cássia, poxa, que legal. Sejam muito bem-vindos, espero que gostem, espero que as informações sejam úteis para vocês, como está sendo útil para muitas pessoas. E também eu vou aproveitar, aí é para todo mundo, da onde vocês estão, de que cidade, de que estado, ou mesmo de que país, vai saber se tem alguém de outro país aqui também. Vocês podem escrever aqui também, opa, obrigado, Salvador, Brasília, São Paulo. Deixa eu ver esse pessoal aqui, como é que tá o pessoal aqui do Instagram, tá. Vera Cruz, que cidade, que estado é Vera Cruz, Clarice? Brasília, como é que é? Calma aí, esse nome aqui tem que ler devagar. Tupaciguara, Minas Gerais, que legal. Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Erechim, legal. Conheço gente lá em Erechim. Santa Catarina, Itanhaém, conheço Itanhaém também. Legal, Porto Alegre. Nossa, muito legal que vocês estão aqui hoje por um assunto bem legal. É, eu acho que todos os assuntos que eu escolhi são legais. Mas aqui a ideia, né, é sempre estar ajudando vocês, trazendo esse os ensinamentos, esses ensinamentos que a gente tem recebido de Yama Bhagavan, do movimento da Era Dourada, para ajudar você, para ajudar vocês que estão aqui participando, para ajudar vocês a poderem lidar melhor com esses desafios que a vida está trazendo. E uma vida que a gente sabe que está cada vez, vamos dizer assim, mais complexa. Né? O mundo está muito complexo, qualquer coisa que acontece do outro lado do mundo influencia o restante do mundo. Então, vamos dizer assim, as coisas estão muito rápidas, as coisas estão mudando de uma forma muito rápida, então a gente precisa estar melhor, mais centrado para poder lidar com isso. Então o objetivo é esse, através desses ensinamentos de Amabhagavan, está ligado a esse movimento da Era Dourada, da qual eu faço parte, a Magritte, que está aqui me ajudando também, que faz parte, e muitos outros, talvez, daqui do movimento também estão aqui participando. Tá? O objetivo é esse, ajudar vocês, tá, a estarem mais alinhados, mais centrados, para lidar com uma maneira mais fácil ou de uma maneira mais produtiva com os desafios que a vida traz. Então vamos para o tema de hoje. Deixa eu. Calma aí, tem que fazer aqui. Hum, Vocês estão vendo, né? O pessoal aqui do Instagram está vendo aqui a apresentação? Hum. O pessoal do Instagram, não, desculpe, do Zoom. Do Instagram, infelizmente, não dá para pôr a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação aí, né? Tá. Então, vocês estão vendo qual que é o tema de hoje. O tema de hoje é integridade interior. A chave, obrigado, Tereza. A chave oculta para o fim do sofrimento e o início da consciência. Para quem tem acompanhado esses encontros mensais, eu estou tentando, dentro do possível, linkar uma coisa com um encontro com o outro. Na, no mês passado, eu falei exatamente sobre os novos estágios da consciência. E depois eu volto para cá. Bem, tudo bem. Eu mudei um pouquinho a ordem, né? Mas eu falei dos novos estágios da consciência. E dentro desses novos estágios da consciência, que é uma coisa que Ama Bhagavad sempre falam, tá?
que o mundo interior, o mundo exterior, o mundo aqui fora, onde a gente age, onde a gente vive, onde a gente se relaciona, tá? É um reflexo do mundo interior. Isso aqui é um ensinamento básico, né, de Dhyama Bhagavan. Eu acho que em quase todos os meus encontros aqui, eu acho que eu falo dele. E o nosso foco, apesar de eu falar que, como resolver seus problemas, tá, de como lidar com os desafios, tá, mas para você poder saber lidar com os desafios aqui fora, tem que estar centrado internamente. Então, por isso que o nosso trabalho todo é voltado para o mundo interior. E Yama Bhagavan, quando fala do você olhar para o mundo interior para estar elevando o seu nível de consciência, já vou chegar nesses novos estágios da consciência, né? Ele fala que a melhor ferramenta para isso é a integridade interior. E o que vem a ser integridade interior? A integridade interior é ver, o que realmente acontece dentro de você, sem você distorcer, sem você justificar, sem você fazer comentários e sem você fugir do que está acontecendo internamente, tá? Então, esse olhar interno, a integridade interior, quando você começa a fazer isto, você começa a ver coisas, tá, que você talvez não vai gostar de ver. Ou você tenta esconder de você. Deixa eu cortar uma coisa aqui. Então, e é importante você começar a ter consciência dessas coisas, do que há dentro de você, onde assim o seu lado sombra que você não quer ver. Por quê? Bem, o porquê eu falo mais tarde. Uh, então, integridade interior é isso. E como eu comentei no início, no encontro passado eu falei dos novos estágios da consciência, né, que estão aqui na tela. E o primeiro estágio é o ser inconsciente. O que é o ser inconsciente? Aquele que não sabe o que acontece dentro dele. O próximo nível é o ser consciente, aquele que sabe, que observa, que tem consciência do que acontece internamente, tá? E o quanto que esse mundo interior impacta o mundo exterior. Os outros 6 níveis, né, ser transformado, desperto, iluminado, ser em unidade, ser de luz espacial e um com a grande luz compassiva, não está nas nossas mãos. É uma graça. A gente recebe do todo, a gente recebe isso da grande luz compassiva, essa bênção. O nosso trabalho, qual que é? Desenvolver a consciência. É trabalhar de sair do nível inconsciente para o nível consciente. Esse é o nosso trabalho. E a melhor ferramenta para isso é através da integridade interior. Tudo bem até aqui, gente? Está claro isso? Né? Nós temos que ter o nosso esforço. Apesar desse caminho do GAN, né, o movimento da Era Dourada, é muito um caminho de conexão com o divino, né, de se entregar para o divino para que as coisas aconteçam, nós temos que ter uma ação também. E a ação principal para você crescer nesses estágios da consciência, como estão aqui na tela, a sua ação é integridade interior. É ver o que acontece dentro de você. Tá bom? Então vamos lá. Fazendo aqui uma separação, né? Quando a gente fala de mundo exterior, que não é o nosso foco aqui, mas preciso deixar isso claro, o que é o mundo, o que eu estou chamando do mundo exterior? Tá ligado aos seus comportamentos, tá ligado às suas ações aqui no mundo, né? Ações que você tem nos seus relacionamentos, os papéis que você assumiu nesse mundo, talvez de marido, de esposa, de pai, de filho, de chefe, de subordinado, de amigo, de irmão, são papéis, né? São papéis que a gente assume aqui no mundo. E nesses papéis a gente tem um certo tipo de relacionamento com as outras pessoas, tá? Então, nesse relacionamento tem ações, tem palavras, tá? Agora, o que molda essas ações?
a forma como você se relaciona com, talvez, com as pessoas no seu ambiente de trabalho, na forma como você se relaciona com os seus pais, na forma como você se relaciona com os seus filhos. Aí que vem a parte interna que nós temos que ver, que muita gente não olha, né? São inconscientes em relação ao seu mundo interior. Então, nós temos que começar a olhar para o mundo interior. Tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui uns 30 segundinhos para vocês, só fazer um exercício assim, bem rápido, bem simples. Eu apenas quero que vocês respirem mais fundo. Tá? E só soltar a respiração, simplesmente feche os olhos. Isso, feche os olhos. E de olhos fechados, observe o que acontece dentro da sua cabeça. Apenas observe. Não vai falar nada ainda. Apenas observe. Enquanto alguns estão observando, talvez alguns já perceberam o que acontece, escreve aqui para mim no chat, tá? O que você percebeu? O que tem aí dentro de você? Tá? O que você percebeu que acontece dentro de você? Se quiserem escrever aqui no chat para mim, por favor. E se não está percebendo nada, mantenha os olhos fechados e observe. Medo, tá? O que mais? Barulho. Barulho, tá? Responsabilidade, dúvidas, barulho e preocupação, legal, tá? Pensando, isso, legal, barulho, preocupação, dúvidas, é, preocupação, o que mais, o que mais, o que mais? Pensando, bate-papo mental, temos um bate-papo mental, tá? Legal, estou ouvindo meu coração batendo, tá ótimo, que bom, tá? Além do coração, o que mais tem, tá? Certa agitação, um lado oco, outro denso, rígido, né? Tá? Coisa que tem uns papos aqui bem sinestésicos também, que bom. Paz, opa, que legal. Tá. Legal, né? Alguns entraram aqui com algumas coisas mais de emoção, tá? Outros observando, como podemos dizer assim, de o pensamento em si. Então, deixa eu explicar aqui um pouquinho. Deixa eu só sair daqui do. Então, o que tem no mundo interior? Que eu estou usando, né? Vocês estão vendo que eu estou usando essa imagem aqui de um iceberg, né? Que eu falei do mundo exterior e essa ponta do iceberg. Agora vamos olhar para baixo, mundo interior. E aqui o mundo interior, eu vou dividir em três níveis. Tá? O que tem no nível um, vamos chamar assim, um nível assim que é o mais perceptível? Você já tem me relatado várias coisas aqui. Pensamentos. São os nossos pensamentos. Agora, o que são os pensamentos? São imagens, talvez alguns tiveram, vocês não relataram aqui, mas talvez viram alguma, talvez um filminho interno, tá? E junto com esse filminho, algum som, é o diálogo interno, ou como alguém colocou aqui, o bate-papo interno que nós temos. E muitas dessas, algumas dessas imagens ou desse diálogo interno, talvez sejam memórias. Você está lembrando de situações que aconteceram com você. Tá? Outros são comentários que você faz sobre você, ou sobre os outros, ou sobre situações. É muito comum um comentário sobre nós mesmos, né? De repente a gente faz algo que você não gostou, ou não achou legal, tá? E você fica se criticando, né? Ou seja, tem um diálogo interno de crítica. Ah, você é isso, você é aquilo, tá? Mas perceba, são essas, é uma conversa interna, tá?
Ou também você tem esse diálogo interno quando você está pensando sobre o outro, ele não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, ou essa situação não foi legal, tá? Perceba, existe essa falação interna. E também, nessa falação interna, nessas imagens, tem momentos que você está criando aquilo que nós chamamos histórias. Como assim? Você começa a interpretar situações, tanto do mundo externo, ou situações internas, ou seja, coisas do seu passado. Quando eu era criança, o meu pai, ele não. Eu pedi para ele me dar um negócio, ele falou não. Então isso quer dizer que ele não me ama. De repente você criou uma história, uma percepção nesse sentido. Tá? Algo que está aí, pode ter acontecido há 30 anos atrás, 50 anos atrás, dependendo da sua idade. Você tinha 4 anos de idade, mas está ali essa história. Tá? Ou seja, são histórias que você foi criando sobre o seu passado e também histórias que você foi criando sobre o seu presente e o seu futuro. Tá? Então, isso, né, que eu estou detalhando bem mais do que vocês me colocaram aqui. Tá? E esses pensamentos geram emoções. Colocaram aqui de confusão, colocaram aqui medo, colocaram aqui, deixa eu dar uma olhada aqui novamente. Assim, a aula ficará gravada, fica sempre gravada no Zoom, tá? E também aqui no Instagram também fica gravado. Tá? Paz, um lado ou outro tenso, rígido, né? Agitação. Então, são coisas, né, que esta falação interna, essas histórias internas que estão aqui dentro, que nem sempre a gente está olhando para elas, tá? Elas geram emoções. Tudo bem até aqui? Faz sentido o que eu estou falando, gente? Percebe, isso aqui é um nível. Talvez é o nível mais fácil de a gente observar no primeiro instante. Tá? Quando você para, né? Talvez para alguns foi uma novidade parar, foi só por 30 segundos e se observar, tá? Você começa a perceber que tem um monte de coisa acontecendo aí dentro. Vocês me relataram até pouca coisa, mas tem muita coisa acontecendo dentro. Quando a gente faz meditação, muito parte da meditação é observar exatamente essa, esse mundo interno, esses pensamentos, essa confusão, né? Essa falação que nós temos internamente. Bem, então, a integridade interior começa aqui. Quando você começa a perceber, puxa, tem um mundo todo acontecendo aqui na minha cabeça, tá? Que é diferente do mundo aqui fora. E esse mundo todo aqui dentro está interferindo também aqui no meu mundo aqui fora. O meu medo, que eu estou sentindo, vai interferir talvez na forma como eu vou agir aqui fora. Essa confusão mental que alguns colocaram aqui, talvez vai interferir na hora de tomar certas decisões. Tá? Assim, deixa eu falar uma coisa muito importante, gente. Tudo que eu estou falando aqui, de ligado à integridade interior, quando você começa a tomar consciência do que acontece dentro de você, não é para você mudar o que está acontecendo. É só para você observar o que está acontecendo. Não é poder, puxa, percebi um pensamento que eu não gostei, eu tenho que mudar esse pensamento, tenho que fazer, repetir coisas positivas. Não, não é para fazer nada. É só para observar. É só para você se conhecer. Tá? Esse aqui é um exercício de autoconhecimento e né, de consciência do que acontece internamente. Vamos lá. Então, esse aqui é o primeiro nível. São esses pensamentos, essas imagens, essa falação interna. Aí vamos para o segundo nível, né? Para um nível assim, mais profundos. Aqui no segundo nível, já vou adiantando, você vai começar a perceber, vamos dizer assim, coisas que você não vai gostar muito sobre você. O que é o segundo nível? O segundo nível é o porquê. O porquê disso que você pensa. É você ter a clareza real da sua intenção, do que está por trás dos seus pensamentos. Isso aqui tudo que você começou a perceber
das histórias, disso que eu estou chamando dos pensamentos, o que está por trás? E que esses pensamentos estão gerando ações. Então, o que está por trás das suas ações? Aqui é importante que no momento que você está se conhecendo, é o momento de você ser verdadeiro com você. Porque a coisa que a gente mais faz é mentir para a gente mesmo. A gente não aceita ou não quer ver essa chamada intenções, porque essas intenções que eu estou colocando aqui, talvez está muito mais ligada ao seu lado obscuro do que o seu lado negro do que o seu lado luz. Nós temos os dois dentro de nós. Temos o diabinho e temos o anjinho. Tá? Essas intenções talvez estão muito mais ligadas ao diabinho que nós temos dentro de nós. E o que vem a ser isso? O que vem a ser essa intenção? Saber a intenção. Vou tentar dar uns exemplos bem simples, tá? Bem simples. Que vai. Vamos dizer assim que você tem um colega na empresa que você trabalha, e esse colega, né, vocês têm o mesmo nível e ele consegue uma promoção. Então ele é promovido, né? E você demonstra que ele aqui fora, né, que no mundo aqui fora, no relacionamento com ele, você demonstra alegria. Poxa, que legal, parabéns, não sei o quê. Mas o que pode estar, pode, não estou falando que está, pode estar por trás, né? Ó, você está querendo mostrar que você é amigo, você está querendo mostrar que você está contente com a promoção que ele conseguiu. Mas lá no fundo, talvez tenha uma inveja. Talvez lá no fundo tem uma, talvez até uma vontade, um desejo que ele não seja bem sucedido nesse novo cargo. Quando a gente olha aqui nesse nível mais fundo, quando estou falando do porquê, da intenção, é chegar aí. Ah, tem inveja. Ah, puxa vida, quero que ele não se dê bem. Que era eu que era para ter sido promovido e não ele. Chegar nesse, esse é o nível que a gente não gosta muito de chegar. Tentar dar um outro, né? Talvez, pegando ainda a parte de trabalho, né? Você aceitou fazer um trabalho, você está cheio de coisa para fazer, mas te passam algo que você fala, se aceita, né? E você justifica isso, né? Percebe? Se relacionando aqui fora, aí você justifica, não, precisava, né? O time está precisando de ajuda, isso era o certo a ser feito. Então, você pega no nível mais simples, tá? Eu estou querendo ajudar meu time, tá? Ajudar esse grupo de pessoas, tá? Das pessoas da minha empresa. Eu quero que a minha empresa, né, a empresa que eu trabalho, vá bem, cresça, tá? Mas se você for olhar mais fundo, o que fez você realmente, a real intenção, o que fez você realmente aceitar aquele trabalho extra quando você já estava cheio de trabalho? É medo de desagradar o outro. É medo de ser rejeitado. Gente, vamos lá. Escreve aqui um pouco para mim. Está fazendo sentido o que eu estou falando? E talvez seja até interessante, por que não, né? Vai deixando, é, vai se olhando. Enquanto eu estou falando, vai se olhando. Porque tem muita coisa que a gente esconde de nós mesmos. É. Então, esse lado sombra, a gente quer se esconder de nós mesmos. E aqui, uma coisa muito importante, gente. No momento que eu estou falando, né, para tomar consciência, por luz nisso, nesse lado seu, ou que está dentro de você, como eu falei antes, não é para você mudar, é para você tomar consciência. Tá? É apenas para você acolher isso, porque todos nós temos isso. Todos nós temos esses dois lados, o bom e o ruim, o anjinho e o diabo. Nós temos os dois dentro de nós. No momento que a gente só olha para um lado,
só aceita um lado, tá? A gente cria mais conflito que nós já temos dentro. Porque você está sendo, no momento que você não aceita o fato de você talvez tenha ciúmes, porque você tem inveja, porque você não desejou coisas boas para aquele teu colega, para aquele teu amigo, né? Porque você tem medo de ser rejeitado ou sei lá o quê, tá? No momento que você não quer olhar para essas coisas, porque nós aprendemos que nós temos que ser fortes, que nós aprendemos que nós temos que ajudar os outros, que nós estamos aprendendo. E, gente, são coisas legais, tá? Não tô falando contra isso, tá? E aqui fora você acha que tem que fazer essas coisas mesmo. Só que aqui dentro é uma outra história. Aqui dentro é um outro mundo. E nesse mundo interior, por exemplo, você não tem que mostrar para os outros que você está com inveja. Você não tem que mostrar para os outros que você está em busca de ser aceito. Você não tem que mostrar isto. Você só tem que ter consciência que você tem isso. Você só precisa ter consciência que você tem isso. Tudo bem, gente? Estão meio quietos aqui, mas eu ainda vou abrir espaço, daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, tá bom? Tá. Então vamos lá, você está começando a trazer mais luz. Então, no primeiro nível, né, como colocado aqui, você percebeu que você tem pensamentos. Você percebeu que tem uma falação, tá? E no segundo nível, você está começando a perceber, né, que tem toda essa falação, que existe uma intenção por trás dessa falação, desses pensamentos, que vão influenciar as suas ações. Você tem certas ações no mundo aqui fora, legal, tá? Você tem uma ideia que está sendo pelo motivo correto, mas no fundo existe algo, vamos dizer assim, mais obscuro. Eu falei, é o lado sombra, né? A inveja, os ciúmes, o medo, ah, medo de desagradar os outros, de se querer ser reconhecido, buscar significância, muitas outras coisas. Que isso aqui é algo que eu vou falar em outro momento, tá bom? Em outro encontro. Tá? E obrigado, Pedro, pela resposta. Tá? Mas ainda tem um nível ainda mais profundo. Tá? Que quanto mais você vai tendo consciência dessa forma como o seu pensamento, esse mundo interno funciona, você vai chegar num nível ainda mais profundo, que é esse, que é tudo sobre você, é tudo sobre o seu eu. Ou seja, tudo que você pensa, tudo que você faz nesse mundo é sobre você. Nós somos egocêntricos. Nós somos seres egocêntricos. Não, mas puxa, eu tento ajudar os outros, tá? Puxa, né? Eu tento, né, contribuir para a natureza, né, para o meio ambiente, né? Minhas ações são positivas. Legal, continue fazendo isso. Continue fazendo isso. Apenas entenda que talvez o real motivo de você estar fazendo isso não é por causa que você quer realmente melhorar a natureza ou o meio ambiente. Não é por causa que você quer realmente ajudar as outras pessoas. Tudo bem, tem isso. Não é que você não quer. Mas no fundo, é para satisfazer ou para te trazer talvez reconhecimento, você se sentir reconhecido. Talvez te trazer significância para você ser visto pelos outros. Talvez o real motivo seja esse. Que no fundo, tudo que nós fazemos, isso é um nível bem profundo, gente, né? Bem profundo. Porque em tudo que nós fazemos nesse mundo, mesmo cuidar do filho, porque eu quero mostrar para os outros que eu sou um ótimo pai, que eu sou uma ótima mãe, mostrar para os outros que eu sou. Tá? Não estou falando que você não ame seus filhos, tá? Não estou falando isso. Só estou falando que sim, que tem essa ação, que tem esse amor, e lá no fundo,
tá? O que existe é um eu que pensa nele, tá? Eu ajudo os outros, cuido dos outros por minha causa, no fundo. Isso, como eu falei, são níveis. E quanto mais você vai tendo consciência de você, você vai chegar, o nível último é esse. É eu, sou eu. Eu tenho um eu, um self, né? Podemos usar a expressão em inglês. Eu tenho esse self. E esse self só pensa nele. Tudo bem, gente? Mas também tenho isso, né? Para fazer assim, eu já vou abrir aqui para perguntas, mas fazer aqui rapidamente aqui uma revisão. O que é integridade interior? Integridade interior é ter consciência do seu mundo interior, né? E quanto que esse mundo interior impacta o seu mundo exterior. Na verdade, quando você começa a olhar, ter consciência, você está simplesmente percebendo os mecanismos da sua mente, a forma como a sua mente funciona, a forma como o eu se manifesta. Através desses pensamentos que geram emoções, através desses comentários internos que a gente está fazendo, das histórias que nós criamos internamente, das experiências que nós temos no mundo, e que vão gerando intenções, né? Intenções profundas, que estão muito ligadas, como falei, mais ao lado do nosso lado, né? Negativo, vamos pôr assim. Tá? E no fundo você vai perceber que nós temos esses dois lados. Temos o lado negativo e o lado positivo. O lado diabinho e o lado anjinho. Tá? No fundo, é tudo sobre o eu. Eu, eu, eu. É tudo para mim. É tudo por minha causa. Tá? Para minha causa, para o meu bem-estar. Como transcender isso tudo? Meditar, silenciar, já vou falar. Mas quais são os benefícios, né? Agora estou falando da integridade interior, é a ferramenta que eu estou mostrando para vocês. Porque no momento que você começa a se aprofundar em si mesmo, é um negócio estranho. Porque quanto mais consciências você vai tendo de si mesmo, e quando eu falo de consciência, não é apenas ver o que está acontecendo internamente, mas é acolher o que está acontecendo. Ou seja, você não critica o que tem internamente. Você não repudia o que está acontecendo internamente. A repudiar a sua inveja. Ah, não posso sentir isto. A repudiar o querer ser reconhecido ou querer ser aceito. Eu não posso, né? Não posso sentir isso. É você aceitar que você tem isso. Acolher que você tem isso. E quando isso vai acontecendo, é um negócio estranho, porque você começa a ficar relaxado com você. Você vai relaxando. Muitos falaram aqui de uma certa confusão, uma certa agitação. Mas essa agitação traz o quê? Traz tensão. Nós temos uma tensão interna, devido a esses conflitos que nós temos. Né, devido a esses conflitos que nós temos, né? A gente não aceita um lado nosso. E no momento que você vai observando e acolhendo isso, que você vai se aceitando quem você é, que você tem isso, e novamente, deixa eu enfatizar isso aqui, gente. Você não precisa mostrar aqui fora. Você não precisa falar para todo mundo, olha, eu tenho inveja, olha, eu tenho medo, olha, gente, né? Eu quero que vocês gostem de mim. Tá? Vocês não precisam disso. Vocês não precisam fazer isso. O mundo exterior é outra coisa. No mundo interior, o mundo interior é que você tem que olhar e acolher isso. E isso vai relaxando você com você mesmo. O seu conflito interno entre esses dois vai diminuindo. Consequentemente, o seu sofrimento interno vai diminuindo. E, consequentemente, o silêncio vai
você vai ter mais momentos de silêncio, ou seja, essa falação, essa agitação interna vai diminuindo. E, com isso, você consegue ir nessa. Lembrando, aquele primeiro nível, ser inconsciente, você vai se tornando um ser consciente. E quanto mais consciente você vai se tornando, bom, vou colocar da seguinte forma: isso aqui são palavras minhas, tá? Fica mais fácil para o divino trabalhar em você para te levar para os outros níveis, a transformação, o despertar, da iluminação. O primeiro passo é nosso, é consciência, consciência. Eu sei que não é muito fácil no início, mas quanto mais consciente você vai se tornando. Aliás, essa é uma jornada que o Bhagavan fala que não tem fim. Mesmo nos níveis mais elevados, você vai descobrindo mais e mais sobre você, mais e mais sobre o seu, essa sua conexão com as outras pessoas, mais e mais sobre o universo. Bem, o negócio é bem profundo. Tá. Vamos ficar aqui no mais simples, que é esse primeiro passo, tá? Então, você só tem a ganhar com isso. E como fazer isso? Gente, só tem uma forma. Só tem uma forma, né? Que é se der alguns minutos para parar e se olhar. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos por dia, né? Para e se observa. Como eu fiz aqui agora rapidinho com vocês, foi 30 segundos. Mas ele ficar 5, quando você começar a ficar mais tempo, como eu falei, 5 minutos, talvez 10 minutos, você vai perceber um monte de coisa começa a surgir na sua cabeça. E observa, como se você estivesse, né, sendo uma terceira pessoa olhando de longe. Eu sei que no início você vai ter julgamentos, eu sei que no início você vai ter comentários. Observe os comentários, observe os seus julgamentos, observe você se condenando, talvez. E uma coisa que a gente fala muito aqui no movimento é você desenvolver uma conexão com o seu divino, né, com essa palavra Deus, tá? Da sua forma, do jeito que você acha melhor. Peça ajuda, né? Peça ajuda para que você consiga ter mais consciência. Faça isso todos os dias. O ideal seria, o Bhagavad tem falado muito dos 15 minutos. Não precisa ser 15 minutos de uma vez só. Talvez pode ser 5 minutos no momento, 5 minutos em outro e 5 minutos em outro momento do seu dia. De repente, você antes de dormir, você pode, né, parar, fecha os olhos e, bem, mas sei lá, teve um evento no dia. O que aconteceu ali no evento? Tá bom, você tem a situação externa, mas internamente. Como que eu estava me sentindo? O que eu estava pensando? Né? O que me fez, talvez, agir de tal forma? O que internamente, aí estou indo atrás da intenção, fez eu agir de tal forma? Tá? Tá, o que estava por trás disso? Tá? Começa a se perguntar. Né? De repente você vai se surpreender com certas coisas que vão estar surgindo. Isso é consciência. Então, como alguém perguntou aqui, tá? Como transcender tudo isso? Você não transcende, tá, Adriana? Você não transcende. Você testemunha. Mas o testemunhar vai te trazer todos aqueles benefícios que eu falei antes, né? Tá? Diminuir o conflito interno, diminuir o sofrimento, trazer um silêncio. E nesse momento você fica, vamos dizer assim, mais aberto para receber a graça de ter a transformação ou transcender tudo isso. Transcender tudo isso depende de uma mudança na forma como nosso cérebro funciona. Isso não está nas nossas mãos. Isso eu falei já em algum outro encontro sobre, falei dos 10 programas, né? Está lá no nosso canal do YouTube, que eu falei por que o mundo está do jeito que está, eu expliquei suas influências cósmicas em relação à situação atual da humanidade. Tá? Então, tem várias coisas que não dependem da gente. A gente não tem como mexer. O que a gente pode fazer é ter consciência. E, segunda coisa, pedir ajuda para o divino para que a transformação aconteça. A transcendência, essa transformação,
exige uma mudança na forma como o nosso cérebro funciona. Deixa eu ver. E, né, uma coisa para a gente estar terminando, né? Ela fala muito disso. Ver é ser livre. No momento que você começa a ter consciência desse seu mundo interno, desses vários níveis, né, que eu estou falando, né, para vocês, que traz você vai relaxando, você se torna livre das suas próprias amarras. Por isso que ver é ser livre. Obviamente, acolhendo seja o que for que esteja acontecendo dentro de você. Perguntas. Vamos ver aqui. Tinha uma pergunta aqui. Algum tempo atrás, quando eu percebi alguns sentimentos que rejeitaram em mim, senti raiva de mim mesmo, a ponto de não gostar de me olhar no espelho. Decidi me acolher e observar mais. Desde então, sinto-me mais leve e presente. Legal, legal. Tá? Impressionante, porque a gente tem sentimentos, a gente tem emoções. E a gente aprendeu que tem emoções que são legais e emoções que não são legais. Então, o que a gente quer é só ter emoção legal, né? Então, e rejeita a outra, né? Então, quando sente, de repente você sente o quê? Sente medo. Ah, mas não posso sentir medo. Não, você está sentindo como não pode, tá? Ah, sente inveja, tem momentos que a gente sente inveja, a gente se compara com os outros. Ah, não, não posso sentir isso. Mas você está acabando, você está sentindo isso. Não tem como você brigar contra isso. Não vai embora. O sentimento não vai, a emoção não vai embora. Você não precisa demonstrar aqui fora. Aí é uma outra coisa. Você não precisa ter um comportamento aqui fora, em relação a isso aqui fora, tá? Mas, mas no momento que você vai observando, você vai acolhendo e aceitando, naturalmente aquilo vai se transformando. Aquilo você vai relaxando com você. Isso vai influenciar a forma como você vai se relacionar com as pessoas aqui fora, a forma como você vai se relacionar com a sua própria saúde, a forma como você vai se relacionar com a sua prosperidade, tá? Porque tudo começa aqui dentro. O mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Tá? Gente, mais alguma coisa? Não? Tenho pensamentos ruins e fico com medo. Uhum. Devo observar e acolher mesmo sendo pensamentos ruins. Observe, né, os pensamentos, né, acolha, tá? Agora pergunte, o que está por trás desses pensamentos? Qual a intenção por trás desses pensamentos? Tem algo, ah, tem algo que está aqui, vamos dizer assim, tem algo do seu eu que está querendo talvez ser visto, ser reconhecido, sei lá o quê, tá? O que está por trás? Tudo bem, pensamento ruim, gente, é só um nível um. Lembra dos três níveis? Pensamento ruim é só um nível um, é o nível um. Você tem que ir para o nível 2. O nível 2 é qual o que está por trás disso. O porquê disso. Qual a intenção por trás disso. O que você quer com isso. Tá? Observa esse tipo de coisa, Maria. Tá? Quer mais, gente? Mais alguma pergunta? Enquanto vocês estão, vocês vão escrevendo as perguntas aqui. Deixa eu falar, gente. Aqui a gente tem um movimento da Era Dourada, aqui no Brasil, no mundo inteiro. Tá? E qual que é o objetivo desse movimento? Trazer consciência. Trazer consciência para que as pessoas possam se livrar do sofrimento e viver mais feliz. E além desses encontros, nós temos várias outras coisas que nós oferecemos exatamente com este objetivo. O objetivo é sempre o mesmo. Só são trabalhos diferentes para níveis mais profundos, tá? Para te ajudar nisso, tá? Ter mais consciência, tá? Para você se livrar do seu sofrimento e viver mais feliz. Aí o restante acontece. Então, alguns aqui conhecem, talvez já tenham participado, estão participando. Nós temos as chamadas transferências de Ananda, que é todas as quartas, às 9 horas da noite, domingos, às 9 da manhã. Temos as transferências do estado de pico, são todos trabalhos de energia com este objetivo, tá? Que acontecem às quintas, às 9 horas da noite, é tudo pelo Zoom, como está acontecendo aqui. Nós temos Ananda Diksha, que é o único
evento presencial que nós temos, o único evento presencial, e vai ter um agora, no próximo domingo, dia 14, em Campinas. Deixa eu ver se foi colocado aqui no chat. Foi colocado aqui no chat, para quem é da região de Campinas, ou menos de São Paulo, tá? Dá. É um evento de 1 hora, ele é presencial, né? Vocês têm que estar presencialmente, mas tem uma conexão com outros 30 gente de vários países aqui da América Latina, onde a gente ajuda com essa energia, com a transferência dessa Nanda Diksha. Tá muito legal, muito profundo. Está acontecendo em Campinas, ano que vem vai ter em São Paulo, vai ter no Rio de Janeiro. Tá? Então, fiquem atentos aí. Isso aqui é o nosso único trabalho presencial, onde a gente trabalha a consciência através do riso. Muito divertido. Também foi colocado aqui várias coisas sobre os encontros que nós temos, tá bom? E nós vamos ter também um curso, que é o Dádiva de Ananda, com foco em prosperidade, ou seja, o trabalho interior para verificar bloqueios em relação à prosperidade, para que você possa atrair mais prosperidade para a sua vida. Que eu acho que maravilhoso. A gente está terminando o ano, começando um novo ano, né? Daqui a 3 semanas, né? O ano já está acabando. E para começar com uma energia mais, né, de atração de prosperidade, gente. Tá? Um curso de 3 horas, que é guiado pela Tejasa, uma das monjas de Yamabhagavan. Ela é em inglês, eu faço a tradução para o português, a tradução na hora ali, né? Tá? É um curso de 3 horas. Também vai ser no domingo, né? No próximo domingo, dia 14, das 20 às 23 horas. Gente, é imperdível, tá? Cada mês tem, e são temas diferentes, sempre se ajudando no quê? Na sua consciência, ajudar você a se aprofundar nesses níveis, achar essas intenções que podem estar atrapalhando você, talvez, em relação à sua prosperidade, que é o tema, no caso, desse próximo, tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui se tem... Nanda do Riso. Deixa eu ver, acho que eu vi uma pergunta aqui antes. Temos os links. Inscrições. Tem uma pessoa aqui no Instagram perguntando da inscrição. Inscrições pelo. Eu vou pedir para a Magrid, que cuida aqui me dá suporte, tá? Tem uma pessoa aqui do Instagram pedindo informações. Sim, tá no link da bio, né? Pessoal do Instagram, informações no link da bio. Eu tinha mais, acho que mais uma pergunta aqui que eu perdi. Cadê? Aqui. A mágoa e o ressentimento estão no nível 1. A mágoa e o ressentimento estão no nível 1. Questão, pessoal, você tem os pensamentos, aquela, né? E você pode ter interpretações sobre eventos, melhor dizendo, você tem interpretações sobre eventos que geram ou sem a emoção. O que eu estou falando em relação à emoção as emoções são geradas pelos seus pensamentos, pelas suas percepções, pelos seus entendimentos que você foi criando em relação a eventos da sua vida. Se a gente for olhar para a psicologia fala de emoções primárias, emoções secundárias, tá? Aqui são emoções secundárias. O que são emoções primárias para a psicologia? Para a psicologia. Não é o que a gente fala aqui no movimento. As emoções primárias são aquelas tipo medo, alegria, tá? Nojo, tá? Só aquilo que vem, né, com parte talvez até de proteção do corpo. Isso do ponto de vista da psicologia. Para nós aqui do movimento, quando a gente fala de emoção, é algo que é gerado pelo pensamento, que para a psicologia são as emoções secundárias. E a gente fala que sentimento é quando vem do coração. Emoção vem da cabeça. O sentimento vem da emoção. E quando a gente fala de sentimento, talvez poucos de nós temos, né? Aí pode ser o amor, né?
Amor, mas não amor que você você fez isso, então eu te amo. Não, é um amor incondicional, é diferente. Tá? Medo pode vir do coração também, mas muito do nosso medo é criado pela gente. Tá? Seria uma emoção secundária, criado pelos nossos pensamentos. Tem pensamentos ruins, isso aqui eu já fiz. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá bom. Bem, gente, né? Como para quem está acostumado, sabe que eu tento fazer algo curto, né? Não chegar a uma hora, geralmente eu chego. Já deu acho que 50 minutos. Então, algo simples para ser feito, com grandes benefícios. Para, fecha os olhos e se olha. No início, vocês vão perceber que tem um monte de coisa acontecendo aí. Um monte de pensamento, né? Um monte de imagens. Talvez, muitos, quando você fez a primeira pergunta no início, vocês não falaram nada de imagens. Alguns falaram de uma conversa interna, tá? Tem a conversa interna, tem mais. Quanto mais você vai ficando, você vai perceber cada vez mais coisas. E tudo bem, seja o que for que está acontecendo dentro de você, apenas acolha, apenas observe. Lógico, vai ter momentos que você vai vir comentários, vai ter momentos que você vai estar condenando alguma coisa, tem momentos que você vai estar falando de mal de você mesmo, tá? Apenas observe. Quanto mais você vai se acostumando com isto, você vai chegando naquele segundo nível. Aí você vai começar a perceber, como eu falei, o lado obscuro, né? O lado sombra, suas intenções, talvez uma busca por reconhecimento, uma busca por uh, ser aceito, entre várias outras coisas. Aliás, esse tema depois vai ser o nosso próximo tema, tá? Vou falar sobre o eu, vou falar sobre as necessidades do self. Tudo isso que está sendo falado aqui em todos esses encontros, também é o objetivo, também é esse, ajudar vocês a se conhecerem mais, a terem mais consciência e poderem se transformar, poder mudar e relaxar consigo mesmo. Tá? Bem, tem mais alguma coisa? Parece que tem mais. Val, ficaria até amanhã. Poxa, obrigado. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui o ingresso. Sim, nosso grupo do Telegram. Nós temos um grupo no Telegram, onde... E por que Telegram? Eu sei que o brasileiro está mais acostumado com o WhatsApp. Mas o Telegram tem oferecido mais recursos. O Telegram também ele permite, acho que permite ter 100 mil pessoas, se eu não me engano. Uma coisa assim. E nesse grupo, os assuntos são divididos por temas. Nós temos vários temas ou várias abas diferentes. Você quer saber sobre como resolver seus problemas? Está lá, é uma aba só sobre isso. Tem um que fala só sobre milagres. Há um só os eventos do Dade Vajjananda. Está lá. Tá? Um só para você tirar dúvida, fazer suas perguntas. Então, foi possível criar um grupo onde você tem tudo incluído. Então, a melhor forma de você saber tudo o que está acontecendo, a melhor forma de saber como aproveitar tudo isso que está sendo oferecido. Vai ter o Dade Vaidyananda. Quando vai ter né, o Ananda Diksha, né, como foi colocado aqui. Quando vai ter os eventos lá de transmissão de Ananda. Está tudo escrito lá. E outras coisas que possam estar vindo também. A gente teve agora também alguns rituais de 21 dias, né? Tudo foi falado lá nesses grupos. Tá? E muitos eventos são gratuitos, tá, gente? Tem aqueles pagos, né? E tem aqueles, muitos deles são gratuitos. Entra lá no grupo, foi colocado aqui o link aqui no nosso no Zoom, aqui no Zoom. É a melhor forma de você saber o que está acontecendo, tá? E não perder nada e aproveitar para o seu próprio crescimento, né? Para você poder ser mais feliz. Bom, gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Tudo isso que foi falado aqui está gravado. Temos nosso canal lá no YouTube, onde tem todos os encontros que estão lá gravados. Também está gravado aqui no nosso próprio Instagram. E obrigado, Maria Cristina,
tá também no nosso Instagram. Então, entra lá, assista os outros, porque são várias coisas, né? São pedacinhos de um quebra-cabeça. Né? Se eu assistindo porque o mundo está do jeito que está, você vai talvez entender por que tudo isso está acontecendo. Sobre os 10 programas, o que influencia a gente ser do jeito que é. Então, tem muitas coisas. Para quê? Para você apenas entender melhor a, a sua condição. E saber que tem certas coisas que você pode fazer e não pode, não é que não pode fazer. Você simplesmente tem que observar, testemunhar e acolher, tá? Para que as coisas possam acontecer. E, para a gente terminar, só lembrando, a gente está numa época muito interessante da humanidade, onde nessa época nós estamos, está mais fácil se conectar com o divino e receber toda essa ajuda, né, do divino, ou se quiser usar a palavra Deus, de Deus. Por vários motivos, está lá um dos vídeos dos encontros que eu explico melhor sobre isso, tá bom? Bem, gente, muito obrigado, gratidão pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e ano que vem a gente tem mais. E o próximo tema, já vou avisando, vai ser as necessidades do eu, do self. É isso aí, gente. Um abraço para todos, gratidão. Muito obrigado mesmo. E obrigado, Margaret, novamente, por toda a sua ajuda. Tá?